Mas a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor bradou, disse: Agar, por que tu estás chorando, Agar? Eu tenho visto o clamor e o choro do menino. Aleluia! E diz que quando Deus falou, Agar olhou e viu um poço de água. Ele disse: o menino não vai morrer, Agar, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Eu não chamei os meus filhos para ficar em deserto, e sim para fazer deles uma grande nação, diz a palavra. A Bíblia diz que foi da mesma forma com o povo de Deus. Então eles estavam rodeando a terra prometida, mas não entravam. O que separava então a terra prometida do povo? Rio Jordão. Rio Jordão. E a Bíblia diz então que agora eles tinham que passar então pelo Rio Jordão. Mas para chegar no Rio Jordão, da onde eles estavam, de Cádiz, segundo a Bíblia, território onde eles estavam, de Cádiz, era o local onde eles estavam, e eles tinham que passar por um local chamado Edom, né? E a Bíblia diz que o rei de Edom não quis deixar Israel passar. Não quis. Ele sabia quem era Israel. Ele sabia quem era Israel. Mas a Bíblia diz que o povo de Edom, o rei de Edom, não permitiu. Foi pedido, não foi invadido a terra. A Bíblia diz que Moisés mandou os mensageiros dizendo: diga para eles que nós não vamos beber da sua água, nós não vamos pegar da vide, nós não vamos comer o fruto do campo, nós não vamos tocar em nada. A única coisa que nós queremos é passar pela estrada e chegar no nosso destino. E a Bíblia diz então que o rei de Edom disse: não passará pelo meio das minhas terras, e se passar, nós vamos armar os nossos homens e nos levantaremos contra vocês. E a Bíblia diz que a ordem de Deus era para o povo de Israel não guerrear. Não era para guerrear. Por quê? Porque Deus queria disciplinar o seu povo. Deus queria colocar o seu povo numa disciplina, para que eles viessem entender que Deus estava no controle de tudo. O próprio Deus disse que aquele povo que tinha saído lá do Egito não entraria na terra prometida por causa da desobediência. E foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz então que eles tiveram que rodear. Eles saíram das terras de Edom e depararam-se com as terras de Moabe. Nenhum local desse que eles deveriam passar, eles tinham que passar, precisavam passar. Então foi permitido que eles passassem. Todas essas tribos eram tribos que faziam parte de uma das 12 tribos de Israel, não é? Ou seja, os Adomitas, que eram descendência de Esaú, não é? Então eles não poderiam guerrear contra a descendente de Esaú. Por quê? Porque Esaú também estava dentro das 12 tribos de Israel. Estava debaixo da bênção de Deus. Lembra de quando Balaque, então em Balaão, foi mostrado agora para o profeta, e foi dito: amaldiçoa esse povo. E ele diz: como que eu vou amaldiçoar um povo que o próprio Deus tem abençoado? Aleluia, aleluia. Aquele povo não poderia ser amaldiçoado. Eu escuto pessoas dizendo: irmão, eu acho que eu estou debaixo de maldição, eu acho que a minha casa e a minha família está com uma maldição hereditária. Eu digo: como está debaixo de uma maldição hereditária? Se a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não tem como o pecado, ou seja, a maldição que vem através do pecado, te alcançar e me alcançar. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, primeiro: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não estão mais vivendo segundo a concupiscência da carne, mas agora estão sendo guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Era isso que Deus estava olhando para Israel. Israel não poderia ser amaldiçoado, Israel não poderia ser impedido. Eles tinham que ser doutrinados, eles tinham que ser ensinados. É igual você e eu. O inimigo não consegue te impedir de avançar, o inimigo não consegue te impedir de vencer. É nós mesmos que estamos retardando a nossa bênção, o nosso milagre, a nossa vitória. Uma vez que o Senhor Deus te abençoou, para sempre você vai ser abençoado. Se o Senhor fez uma promessa sobre a tua casa, a tua família, ninguém vai poder impedir a mão de Deus de operar, porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá o milagre de chegar na tua vida? Era assim que Deus estava vendo Israel. Israel estava preocupado com uma travessia, com uma passagem. Eles tinham que passar por Edom ou pelas terras de Moabe, mas Deus estava olhando para eles e querendo dizer para eles: quando vocês guardarem minha palavra, obedecer aos meus estatutos, eu vou abrir caminho, porque Deus já tinha abrido caminho diante do Mar Vermelho. Edom e Moabe para Deus não era nada. Deus colocou o seu povo
passou ali diante daquelas nações, mas Deus já tinha abrido o mar vermelho. Eu fico pensando nos dias de hoje, quantos mares vermelhos Deus abriu na tua e na minha vida, quantas portas que estavam fechadas, Deus lá colocou a chave e a porta se abriu para você, quantas enfermidades o teu povo ia ser derrubado, mas Jesus foi lá e repreendeu a enfermidade e você foi tocado pelo milagre. Assim Deus vai fazendo com que o seu povo venha marchando diante do problema e recebendo a vitória para que o nome dele venha a ser glorificado para a glória de Deus. A Bíblia diz que eles estavam diante agora de Moab e não tinha para onde passar. Deus sempre quis que o seu povo ficasse na total dependência de Deus. É isso que o ser humano não faz mais, é ficar na total dependência de Deus. Deus. O povo não quer mais ser dependente de Deus, quer ser dependente por si próprio. O povo de Israel sempre fez isso. Deus estava conduzindo eles, isso com uma coluna de nuvem para proteger eles do calor do deserto. Eles reclamavam. Deus ia com uma coluna de fogo para aquecer eles do frio da noite no deserto. Eles reclamavam. Eles reclamavam porque não tinham alimento. Deus mandou maná do céu. Reclamaram dizendo que não tinha água. E a Bíblia diz que a ordem foi dada para Moisés dizendo: vai e fere aquela rocha de Meribá, fere ela. Não era para ferir, era para falar. É impressionante que o homem quer ter o controle, quer perder a regência do céu. A Bíblia diz que Deus vai lá, não é para ferir, não era para ferir, era para falar com a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha, tomou a direção própria. Tomou a direção própria. O ser humano está acostumado a caminhar com seus próprios pés e não quer caminhar com a direção do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus começa a tomar a direção do homem e da mulher, o homem e a mulher parece que vai perdendo o controle, mas não é que você perde o controle, é Deus que está no controle da tua vida. Por causa de uma infração dessa, a Bíblia diz que Moisés foi lá e feriu a rocha, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque aquela rocha representava ou tipificava então o Cristo vivo. Isso mesmo, era para falar com a rocha, porque Jesus, segundo a parte teológica, Jesus não poderia ser crucificado duas vezes, era para ser crucificado e foi crucificado uma vez, e duas vezes, ou feriu a rocha duas vezes, como Moisés fez. Era querendo crucificar o Cristo vivo duas vezes. Aquela rocha representava o Messias, e quando ele fez aquilo, o próprio Deus o reprovou. E assim que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor está dizendo: eu já morri por ti na cruz do Calvário, já fui pendurado, já carreguei uma coroa de espinho. Isso mesmo, eu não preciso ir para a cruz de novo. Tem gente dizendo: parece que Deus não resolve o meu problema, parece que o meu problema não acaba nunca, eu nunca saio desse deserto, toda a vida nessa prova, entra ano e sai ano dessa prova. Jesus não precisa ser crucificado a segunda vez. Uma vez crucificado, a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. A minha vitória foi conquistada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eles chegaram então agora diante do povo de Moab. Foi rejeitado a passagem que eles queriam para chegar no Jordão. Jordão estaria de frente com a terra prometida, e a Bíblia diz que agora foi negada a passagem para eles. E o povo começou a se desesperar. O povo começou a se desesperar. Irmão, nós vemos o desespero do povo todo dia. Todo dia, é só você dar uma saidinha e fazer visita para algumas pessoas. O desespero das famílias, dos casais. O desespero que está tomando conta da humanidade. Tem até crente desesperado, você sabia disso? Hã? Eu sou meio complexo, eu passo complexidade para entender algumas coisas. Não da Bíblia, mas para entender a mente de alguns crentes. Não é? Sei lá, não sei como é que Jesus vai me levar, vai me arrebatar. Mas a minha fé é essa, irmãos. Quem vive a Bíblia tem um reflexo da Bíblia. Aleluia. Tá bom? Eu olhando para a Bíblia aqui dentro. Eu estava lendo a passagem de Eliseu, a morte de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu adoeceu, e com a doença que ele tinha, ele morreu. É impressionante. Eu fico pensando hoje, quantos crentes enfermos. Irmão, tu não pode ficar enfermo. Eu posso ficar enfermo, mas a enfermidade não pode resistir à presença do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você.
Só se for uma enfermidade que Deus permitir. E isso, irmão, é coisa rara. É coisa rara. Todas as vezes que Deus olhar para uma pessoa que está enferma, é a mesma coisa que olhar para o filho dele sofrendo na direção do Gólgota. Todas as vezes que Deus olhar para a tua casa, para a tua família, e eu entendo isso, eu estou dizendo, Deus, venha me separar cada dia mais, que a unção de Deus esteja sobre mim, para que quando essas pessoas vivem chegar diante da presença de Jesus, não é na minha presença, mas na presença de Jesus, que a presença de Jesus na minha e na tua vida venha refletir a glória de Deus, para que essas pessoas sejam liberadas, curadas, transformadas e salvas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É, glória! Nós estamos enxergando o povo de Israel nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos querendo passagem, estamos querendo avançar. Você quer avançar na vida profissional, você quer avançar no teu casamento, você quer avançar no ministério, você quer avançar em áreas da tua vida, mas você não consegue avançar. Por quê? Porque tem um Edom, tem um Moabe na tua frente. Você está pedindo passagem, mas parece que ninguém quer te dar passagem, ninguém quer abrir caminho para você. Fica tranquilo, o Senhor dos exércitos está conosco. Eles não estavam acreditando nisso, eles desfaleceram quando Deus de frente com Edom e com Moabe. Eram duas potências também. A Bíblia diz que eles temeram e a ordem era para recuar. Isso era uma doutrina de Deus, recua. Recua, por quê? Porque Deus não ia permitir que eles entrassem na terra, eles estavam transgredindo, eles não estavam obedecendo a palavra de Deus. Irmão, só avança quem obedece. Só prospera quem vive na palavra. Só as portas são abertas quem está com a chave de Davi. E quem tem a chave de Davi é Jesus Cristo para colocar na nossa mão. Entenda isso. Não tem como você vencer se Jesus não estiver contigo no barco. Se Jesus não estiver olhando para você e vendo você no meio da tempestade, no meio do vento, do mar que se fechou, você dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira e nem ovelha no curral, todavia eu confiarei no Senhor dos exércitos. Aleluia! Eu tenho que olhar para nós, isso mesmo, e tem que vir em nós essa convicção. Deus olhou para o seu povo, eles estavam diante de Moabe, de Edom, e a ordem foi para retornar, e eles começaram a murmurar. Dizendo que nós vamos voltar, mas gente, tudo de novo, já preguei isso. O recomeço é difícil, irmão. Já pensou? Você com 30 anos de evangelho, de crente, e daqui a pouco alguém diz, ei, pode parar, você vai ter que começar tudo de novo. Como? E aí, todos esses anos que passou, o que vai ser feito com isso? Tudo que eu plantei lá atrás, e daí? Difícil é recomeçar, irmão. Para recomeçar tem que ter humildade. Para recomeçar, para admitir erro, para admitir falha, para olhar para nós mesmos e ver que nós não estamos no caminho certo. Para admitir isso, só aqueles que estão debaixo da graça do Cristo vivo. Ninguém mais quer admitir erro, ninguém mais quer admitir que é fraco, ninguém mais quer admitir que precisa ser exortado, orientado, que precisa ser guiado pelo poder do Espírito Santo, iluminado pela palavra de Deus. Isso tem casa e família que não aceita um pregador entrar lá, mas eles precisam da iluminação da palavra para que a causa seja abençoada. Porque Deus deveria retornar ou reiniciar. Aleluia. Deus está olhando para eles dizendo, aí vocês não vão conseguir passar. Eu não quero que vocês guerreiem com Edom e nem com Moabe, porque eles fazem parte da promessa. Vocês têm que retornar novamente da volta. Da volta era retornar quilômetros e quilômetros, caminhadas e mais caminhadas, dias e noites novamente para recomeçar. E essa é a parte mais difícil da vida do homem e da mulher. Aleluia. Recomeçar. Por isso que o livro de Apocalipse diz, o próprio Senhor disse, eu conheço as tuas obras, mas tem uma coisa contra ti, que abandonasse e deixasse o teu primeiro amor. Ele estava dizendo, tu tem que recomeçar. Tu tem que recomeçar no teu período de oração que você tinha, na tua santificação, na leitura da Bíblia, na consagração na tua casa, na igreja, em qualquer lugar que você estivesse. Você estava consagrando na minha presença, você se levantava pela madrugada para me buscar e eu estava lá para responder a tua oração. Você precisa reiniciar essa comunhão comigo. Eles queriam que Deus abrisse caminho para eles, mas eles precisavam obedecer a ordem
enfermo, quando chega no hospital, precisa obedecer a ordem do médico, do clínico. Mas o povo de Deus não quer obedecer a palavra do Senhor.